Olá, muito bom dia! Você catarinense de coração ou de nascimento, seja muito bem-vindo ao RIC Rural do primeiro domingo de abril de 2017. É com muita alegria que a gente está chegando, trazendo essa edição aqui para você. E hoje, é claro, a gente vai falar dos desdobramentos da Operação Carne Fraca para a indústria catarinense de carnes. As restrições impostas ao nosso produto continuam preocupando o setor. Todo o setor imagina que dentro deste contexto nós vamos ter uma redução na ordem de 5% a 6% no faturamento do agronegócio neste primeiro semestre. O produtor ainda espera por orientações da indústria, mas mantém o otimismo. As descobertas da Polícia Federal mexeram com o mundo, mas não tiraram os certificados sanitários que Santa Catarina tem. Veja como funciona o trabalho dos órgãos fiscalizadores no estado. E ainda você vai aprender a fazer uma compota decorada de abóbora. Passados 16 dias do começo da Operação Carne Fraca em todo o Brasil, as notícias agora são mais animadoras. Os principais países que compram carnes brasileiras retomaram as relações comerciais com o nosso país. O Brasil é o líder mundial em exportação de carnes. Na semana seguinte ao início da Operação Carne Fraca, a média brasileira de 63 milhões de dólares exportados por dia caiu para 74 mil dólares. Foram 35 os países que anunciaram algum tipo de medida preventiva. Até o fechamento desta edição, 11 ainda mantinham restrições na América Central e África, além do México. Para o alívio do setor, Hong Kong retomou as negociações essa semana. O país é um dos maiores compradores da carne brasileira. Dos 14 bilhões de dólares exportados em carnes pelo Brasil no ano passado, mais de 11% foram para o país asiático. Catar é outro mercado que mantém as restrições e que preocupa bastante pelo grande volume que compra do Brasil. As 21 unidades frigoríficas investigadas não podem vender carnes. Bom, e aqui no estado, os produtores e a indústria continuam organizados. A gente vai acompanhar agora uma conversa que tivemos com o presidente do Sindicato da Indústria da Carne e Derivados de Santa Catarina, que também é diretor da Associação Catarinense de Avicultura. Aqui em Santa Catarina nós estamos num prejuízo aproximado de 40 milhões, que são embarques que deixaram de ser feitos. Isso é uma análise ainda muito pequena e muito superficial. O rescaldo virá agora com a percepção de aberto esses mercados ou algum mercado ainda não aberto, como fica o nível de vendas a partir de agora. A partir desta percepção virão os processos que algumas indústrias podem optar por férias coletivas, redução de velocidade de produção, e aí os prejuízos vão ser calculados. Todo o setor imagina que dentro deste contexto nós vamos ter uma redução na ordem de 5% a 6% no faturamento do agronegócio neste primeiro semestre. Se a gente analisar isso, nós estamos falando aí de quase R$1 bilhão, R$1 bilhão ou melhor, e isso é muito impactante para um setor que já veio de um ano 2016 muito difícil e que esperava no ano 2017 uma recuperação de resultados. Então é muito impactante para a indústria. Um setor que ao longo dos últimos anos tem sido o motor da economia brasileira, que puxa muito da exportação, que tem uma responsabilidade muito grande sobre o PIB nacional, que as nossas indústrias empregam muita gente, que a cadeia de produção, por toda a sua extensão, tem muitas pessoas envolvidas. A gente viu números aí sendo colocados em toda a mídia, de mais de 7 milhões de pessoas envolvidas com a cadeia de boi. A cadeia de aves e suínos é tão grande quanto, em alguns casos, até maior. Então, é um setor que movimenta muito a economia nacional e está muito impactado. Mas, sem nenhuma dúvida, as respostas que o setor tem dado ao mercado são de alto nível. Pois é, e nesta semana que começa agora, os policiais federais devem divulgar um relatório a partir das informações, documentos e materiais que foram apreendidos na Operação Carne Fraca. Enquanto isso, lá na ponta da cadeia produtiva, os produtores ainda aguardam por orientações, mas não abaixam a cabeça.
Em Santa Catarina, o setor de carnes gera quase 60 mil empregos diretos em frigoríficos e indústrias de beneficiamento. Além disso, são 18 mil produtores integrados às agroindústrias. Números que mostram a forte tradição da pecuária no estado. Mas agora, depois do desencadear da Operação Carne Fraca, muitos destes agricultores estão preocupados. Ela atinge diretamente os agricultores porque eles fazem parte dessa cadeia como um todo, desde a produção até lá a exportação. Então, para nós, ela vai chegar de uma forma, né, que se não tiver vendas, vai alongar o período do alojamento e, com certeza, a nossa grande preocupação é em termos da remuneração, inclusive, para o produtor, que pode ser afetado, como foi uns anos atrás, com a questão do leite também, que os agricultores foram fortemente penalizados no preço, mas também depois de um processo de exclusão, inclusive, dos agricultores da produção. Esta economista diz que a saída é agir rápido para que não aconteçam reflexos como demissões, por exemplo. Este papel está com os governos, estadual e federal, que precisam sanar as dúvidas dos compradores, principalmente no que diz respeito ao mercado internacional, que é muito expressivo. A carne produzida no Brasil chega a mais de 150 países. Levando em consideração que os nossos padrões de qualidade e sanidade são rigorosos, são adequados, e o que nós estamos observando são questões pontuais a respeito de algumas unidades que tiveram divergências do processo produtivo. Só que lembrando, de um total dessas plantas de operação, do processo produtivo de abate e também da produção de carne, não chega a 0,5%. Então nós temos que levar em consideração todo esse conjunto de pessoas que estão engajadas nessa produção, trabalhando todo dia, com comprometimento para que essa carne possa chegar com segurança à mesa de todas as pessoas, sejam brasileiros ou estrangeiros. Esta propriedade é um exemplo disto. Ao todo, são 8 hectares, 25 cabeças de gado, 600 de suínos e uma média de 14 mil aves alojadas. E tudo funciona de forma segura. Existe comprometimento e cuidado com os animais, seja em relação à alimentação, à água ou à temperatura ambiente. E há poucos dias, mesmo depois do desenrolar da operação, os produtores conseguiram fazer um carregamento de quase 15 mil aves. Os animais foram levados até uma agroindústria aqui da região oeste do estado. Uma das razões para o produtor seguir confiante. No começo vai ser meio complicado, né? Mas creio eu que vai melhorar. Tudo passa, né? Os produtores integrados estão ganhando R$ 3,60 pelo quilo do suíno em Canoinhas, R$ 3,67 em Joaçaba e R$ 3,74 em São Miguel do Oeste. E em meio a tudo isso, a suinocultura de Santa Catarina está preocupada com a reputação do estado e que, de alguma maneira, toda essa situação possa refletir na venda da carne suína. Mas nessa semana, uma notícia trouxe alívio. A Coreia do Sul confirmou que uma missão técnica de inspeção virá até as granjas catarinenses. A visita acontecerá no mês de maio. Essa é a última etapa para a abertura do mercado sul-coreano para os produtos da suinocultura de Santa Catarina. Da Coreia do Sul virão técnicos da Agência de Quarentena Animal e de Plantas e também do Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos. Bom, nós vamos a um rápido intervalo agora e logo voltamos para conferir aí como é que é feita a inspeção sanitária na produção de carnes e derivados aqui em Santa Catarina.